O torcedor muitas vezes vê o Veiga como aquele jogador que vai articular para ajudar a chegar. No jogo de ontem, articular, se der. Vamos fechar meio campo aqui do lado de Danilo e de Patrick e fechando bem. A gente está vendo a maturidade desse jogador. Olha, sinceramente, um pouquinho antes da bola rolar, Bruno, Mariana e Eugênio, eu estava conversando com um amigo meu lá em Belo Horizonte, o Jefinho, que deve estar nos vendo, e falei, Jefferson, o Independente Del Valle é muito bom time, cara. Os caras tiveram a coragem de contratar um técnico que era técnico da base. E eu fiquei esperando ele me ligar ontem à noite para falar, muito bom time, tomou 5. Falo de novo, muito bom time, tomou 5. Por quê? Porque a gente tem que falar que o Palmeiras foi ótimo. Se um é muito bom, o Palmeiras foi ótimo pela leitura, pela estratégia, pela forma como mordeu o adversário, voltou com os 3 zagueiros, fechou meio campo e, velocidade. Palmeiras com uma partida de manual. Bruno, copia e cola. Copia e cola. Ctrl-C, Ctrl-V. É isso? Ótimo, Eugênio? Ótimo. Ótimo dentro da sua característica, né? Que vem cada vez mais se cristalizando. Da leitura de jogo do Abel Ferreira e da capacidade dele de criar estratégias diante das características do adversário. Não existe só uma maneira de jogar futebol, né? Você pode propor o jogo como o Flamengo propõe, que é muito legal, e pode trabalhar como o Palmeiras trabalha. O Palmeiras leu, entendeu, estudou o Independente Del Valle, procurou os seus pontos fracos para explorar esses pontos fracos, entendeu os pontos fortes e bloqueou os pontos fortes, e assim construiu a vitória. Uma vitória construída basicamente com uma situação, marcação alta. Porque o Del Valle é um time que tem o costume de sair trocando passes desde o campo de defesa, só que o faz com certa lentidão, e o Palmeiras construiu a sua vitória assim, subindo a marcação, adiantando lá, por exemplo, o Patrick de Paulo. O Patrick de Paulo participa dos 3 primeiros gols do Palmeiras de forma decisiva. No primeiro é ele quem dá o bote no zagueiro, que é forçado a errar o passe, lá o Pátio, aberto pela esquerda. Você pensa assim, não, um volante, ele vai marcar aqui no campo de defesa. Não, ele sai para pegar lá como se fosse um ponta-direita. E o cara perde a bola, já tem outros 3 jogadores do Palmeiras bloqueando as linhas de passe. É isso. Foi para baixo. O Palmeiras bloqueou as linhas de passe do Independente Del Valle. E os jogadores ficaram sem saber o que fazer com a bola. Sem saber o que fazer, tentavam passes mirabolantes, erravam os passes, o Palmeiras recuperava e ia fazendo os gols. No segundo tempo, é verdade, deu uma esfriada, o Palmeiras diminuiu um pouco, né? E aí o Del Valle conseguiu ali 2 ou 3 vezes criar algumas situações de perigo, para lá estava o Everton, para isso, mas pouco depois, de novo, ele, para mim, o nome do jogo, Patrick de Paula, vai lá na frente, pressiona, rouba a bola e aí ele faz o gol, né? Ele entra, o goleiro defende e no rebote ele faz o gol. A partir desse terceiro gol, o jogo muda de novo, porque o Palmeiras recua e o que ele faz? Não vou marcar mais lá em cima, não. Vou marcar no meu campo, só que eu vou usar o que eu tenho de melhor, a minha velocidade. E no contra-ataque ele faz mais um gol. E depois aí o jogo já vira festa na reta final. Mas tudo em cima do que é pensado, planejado. E, mais uma vez, como eu elogiei aqui semana passada na vitória sobre o Universitário, que foi mais difícil do que deveria ser. Foi fundamental naquele momento a mão do Abel Ferreira para reorganizar o time e buscar a vitória. E ontem foi fundamental desde o início do jogo. Quando ele até, respondendo ao jogo mental proposto pelo Renato Paiva, falou, eu vou te marcar lá em cima. Eu não vou ficar com a bola, não, mas eu não vou deixar você jogar. Vamos ouvir então o Abel Ferreira, já o estrategista, a mente pensante, então, que os nossos comentaristas analisaram muito bem como ele postou o Palmeiras em campo. Vamos ouvir. Isso que é competitividade. Mister Libertadores, Palmeiras no Continental desde a chegada então do Abel Ferreira na temporada, obviamente 2020. 9 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Aquela derrota lá pro River, o aproveitamento de 81,5%, 24 gols marcados e 6 gols sofridos. Bruno Vicari, eu te pergunto, perde lá pro Mirassol, não vai bem no Campeonato Paulista, o torcedor acorda hoje preocupado com o quê? Com o jogo de amanhã. Se não ganhar o jogo já vai jogar amanhã, viu, Abel? Se não ganhar, o Abel já não é possível. Contra todos. Não, o palmeirense não está preocupado com o Paulista. Eu até acho que... Calma, Abel. Não tô vendo esse contra todos. Você tá vendo assim, Marra? O Abel, vou pegar um exemplo aqui. Cara, o Abel, ele não recebeu... Deixa eu fazer uma conta aqui. Ele não recebeu, acho que 1/10 das críticas que o Filipão recebeu. Não recebeu, acho que 1/10 das críticas que o Cuca recebeu. Mas ele tá bravo, hein, Marra? Mas eu tô batendo palma pra ele, Bruno.
dessa vez não é para você. A gente tem que pensar o que está por trás disso. Mas Marra, mas aí que tá, ele merece só aplausos, só que porque uma pessoa pichou o muro lá, ele pegou esse ar todo, ou faz parte da estratégia dele, Marra? Faz parte da estratégia dele. Bruno, a gente não sabe como é a brincadeira de cartas, de tabuleiro dele com a filha. A gente não sabe. A gente está acreditando no que ele falou ontem, que ele é competitivo. E quando ele está falando isso, ele não está falando para que a filha perceba, olha, meu pai gosta de ganhar de mim até no jogo de tabuleiro. Não, ele está falando isso para incutir, para colocar nos jogadores dele o alto nível de competitividade. E ele está vendendo uma imagem de competitividade. Isso é análise de discurso. Coisa que a gente tem que entender nas entrelinhas. Algumas coisas de coletiva não tem absolutamente nada a ver. São espetadas, picuinhas, está distribuindo ali e tal. As coisas da coletiva de ontem, do Abel, foram pérolas. Ele está estimulando competição interna por vaga. O que está no banco vai ter que entrar louco para conquistar, porque ele está querendo movimentar isso. Ele não é perseguido como foi perseguido o Cuca, como foi perseguido o Filipão. Ele não está nem preocupado com isso. Ele está querendo criar uma redoma, uma proteção, e o escudo é ele. Vamos, gente, vamos competir. A gente está contra todo mundo. Isso pode, em algum momento, passar do limite? Pode. Mas qual é a garantia que a gente não tem de que ele também não está pensando nisso? Ele pode, daqui a algum pouco, dar uma cortada nisso, dar uma segurada. Para o momento, acho que ele foi muito bem. Você gostou, Eugênio? Eu confesso que eu gostaria mais de vê-lo falando sobre futebol. Eu acho que essas mensagens, assim, sinceramente, parece que ele é um Don Quixote, né? Os moinhos de vento e tal. Faz o trabalho dele. Me incomoda um pouco essa mania que existe, né, de muita gente, de querer encontrar sempre os inimigos. Temos que superar a todos, contra tudo e contra todos. Parece um filme que você está buscando uma motivação. Vai lá, faz o seu trabalho, que faz muito bem. Monta se ele faz, né? E se ele faz bem feito, né? Vai ficar ali, valorizando, criando, oh meu Deus, contra tudo e contra... parece, sinceramente, me soa meio jogar a conversa fora. Mas é um recado, eu acho que o Marra falou, né? É um recado talvez mais interno, pode ser talvez um recado mais interno. O que você acha, Mari? Não, eu ia falar que eu acredito ainda que pode ser um descarrego para ele também. Existia uma certa pressão que ele mesmo estava colocando em cima dele mesmo, de poxa, a gente não tá conseguindo ganhar, perdemos 2 decisões. E aí quando ele faz uma partidaça também, ele tira isso. Contra tudo, conseguimos, olha o que a gente consegue fazer. Acho que também tem uma pitada de desabafo nisso aí também. Não que a pichação pode ter sido de um torcedor, não estou dizendo que é uma grande maioria, mas para ele também tira essa carga de desconfiança. Fala, Marra. Não, eu só preciso... eu só consigo entender que tem recado. É que ele está querendo estimular. Ele não vai posar de herói. Ele está estimulando a competitividade. Por que ele vai para a questão familiar? Para quê isso? Porque ele queria mostrar a gente está aqui para lutar, é para brigar, é para ganhar todas as bolas. E em campo, ou melhor, no centro de treinamento, ele vai ser detalhista. Ele não vai precisar exigir o olho arregalado, esbugalhado, vai lá, divide, ganha da trave. Não. Mas, ele trabalha o detalhe. Mas aí acho que você foi perfeito mais uma vez, porque tem treinador, como o Eugênio falou, que sei lá, 80% do sucesso do trabalho está no discurso, certo? No vamos lá e no contra tudo e contra todos. O Abel não é o cara do discurso, não é só o cara do discurso, certo? Não é só o cara do discurso. E aí, assim, vamos lá. Aqui na ESPN a gente transmite jogos de outras grandes ligas, né? Na Liga da Espanha, na Liga da Inglaterra. E, por exemplo, o Klopp. Um traço da personalidade dele é um traço muito diferente do traço da personalidade de ontem do Abel. Mas, gente, ninguém precisa ser encaixotado em traços de personalidade. A gente pode dar as nossas escapulidas. O Klopp, por exemplo, no 7-2 para o Aston Villa, ele não chegou bravo no vestiário. No 4-0 contra o Barcelona, que deu a classificação, ele não chegou saltitante no vestiário. Ele tenta manter, no vestiário, tá, gente?
Existe uma imagem interna, uma imagem externa. Ele tenta manter um comportamento em que os jogadores não vão ver grandes loucuras. Os jogadores vão ver uma linha reta. Muito alegre, muito triste. Não. Vai ser um cara da dose. Isso é um depoimento de identidade dentro, tá? De Atlético 3 matérias sobre isso quando ele completou 5 anos defendendo o clube. Você pensa, isso é um jeito de trabalhar. O Abel, ele está estimulando um jeito nos jogadores, puxando alguma coisa dos jogadores. A gente não sabe como é no dia a dia. E quando entra o Felipe Melo ontem, ele entra como? Ele entra, estou perdendo meu espaço para esses meninos? Não. Ele entra muito bem no jogo, de novo. O Zé Rafael, que me parece estar destoando um pouco, e entra ontem, vamos voltar para aquela coisa do dia a dia, do trabalho, como ele entra ontem? Mais adiantado. Não entra como um 5/8, entra mais adiantado, como o Zé Rafael, que a gente conheceu. Até teve lance no final para ele, né, Marra? Dentro da área ali, né? Chegando, né? Finalizando. O que no início do ano ele estava muito distante disso, né? Sim, estava vindo lá de trás. Né? Agora, é o jeito de cada um, entendo. Eu acho que não deveria ser necessário e acho que, às vezes, isso pode passar do ponto. Ontem, mais uma vez, ele levou o cartão do banco de reservas. O Palmeiras, a gente já comentou aqui, é um time que, às vezes, peca no excesso de nervosismo, tem jogadores expulsos, não foi o caso ontem, comissão técnica no campo também vira e mexe sendo expulsa, ele próprio, Abel. Eu acho que tem que encontrar um meio termo. E achar que o mundo está contra ele, para mim, parece exagerado demais.